Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Alex Greiner, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Obrigado, Nima. É bom estar com você novamente e saudações a todos. Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga o Alex no Substack dele. Você sabe, trendcompass.substack.com. Você pode ir lá e se inscrever no Substack dele. Isso realmente o ajudaria e você vai gostar de ler o que ele está publicando. Tenho certeza disso. Vamos deixar o Alex começar falando sobre o que tem acontecido na guerra na Ucrânia. Parece que depois de todas essas negociações entre os Estados Unidos, a Rússia e depois os europeus entrando na conversa, os estadunidenses estão de alguma forma pressionando por uma garantia de segurança, o artigo 5 da OTAN. Mas do lado russo, eles não estão indo nessa direção. Eles sabem pelo que estão lutando e o que veem como o futuro da Ucrânia. Eles querem uma Ucrânia neutra. Não querem que a OTAN faça parte desse futuro. E foi isso que Putin disse ontem. Os objetivos da operação militar especial serão sem dúvida alcançados. Preferiríamos fazer isso e tratar das causas profundas do conflito por meio da diplomacia. Se o lado oposto e seus patrocinadores estrangeiros se recusarem a participar de discussões substantivas, a Rússia alcançará a libertação de suas terras históricas por meios militares. A tarefa de criar e expandir uma zona de segurança também será tratada de forma consistente. Eu não sei como... Ele sempre expõe o principal objetivo de forma muito simples quando fala sobre a guerra na Ucrânia. E toda vez que se observa Washington ou a Europa, parece que eles não compreendem o verdadeiro objetivo da Rússia. Qual é o seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre a postura do governo Trump em relação à Ucrânia? Acho que eles entendem isso perfeitamente, Nima. Ninguém é tão estúpido assim. Quero dizer, o objetivo dos russos foi articulado de forma muito clara, em termos tão simples que até uma criança de 4 anos poderia entender. O fato de os europeus continuarem apresentando essas não-soluções é porque eles não querem que a guerra acabe. É simples assim. Então eles criam propostas de paz que já sabem que os russos vão rejeitar. E então Vladimir Putin diz que, se não conseguirem chegar a um acordo, alcançarão seu objetivo por meios militares. É exatamente isso que os europeus querem, que a guerra continue. Sabe, quando a guerra começou em 2022, sob o Departamento de Defesa britânico, eles formaram uma equipe com o codinome Projeto Alquimia. E eles produziram um documento estratégico cujo tema principal era que precisavam manter a Ucrânia lutando. A qualquer custo, tinham que manter a Ucrânia lutando. Então, nada de paz, nenhum acordo, nenhuma negociação, apenas guerra. E me parece muito óbvio que é exatamente isso que eles estão fazendo, e continuam fazendo. E então, há os diplomatas europeus que basicamente romperam suas relações com a Rússia. Há a principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, que está dizendo explicitamente: estamos entrando em contato com todos esses países e tentando convencê-los a não se envolverem com os russos. Quero dizer, se essa é a sua principal diplomata, você sabe que está com um grande problema. Mas se você está recusando a diplomacia, isso significa que seu único objetivo é a guerra. E eles sabem que não podem vencer essa guerra. Eles entendem isso. Querem mantê-la em andamento por vários motivos. Porque, enquanto a guerra continuar, acham que estão enfraquecendo a Rússia e que, de alguma forma, poderão desestabilizá-la por qualquer meio. E também é extremamente lucrativo, porque enquanto a guerra prossegue, podem justificar todos esses centenas de bilhões que estão despejando na Ucrânia, muitos dos quais são lavados de volta para eles por meio de vários contratos, comissões, o que quer que recebam.
Então, todos têm um interesse próprio em manter esse trem da alegria funcionando. A Europa está ficando tão desesperada. Veja, no Reino Unido, na França e na Alemanha, eles estão falando sobre estar preparados. Estão conversando com seus cidadãos, preparando-os para uma guerra com a Rússia em 2029 ou 2030. Como você vê a situação entre a Europa e os Estados Unidos? A Europa está superando a política externa dos Estados Unidos na Ucrânia? Não, acho que não, porque precisamos ter em mente que há dois grandes atores nessa equação, a Rússia e os Estados Unidos. Os americanos entendem perfeitamente quais são as preocupações de segurança da Rússia, assim como todo mundo entende. Acho que o governo Trump, ao contrário dos europeus, tinha certo respeito por isso e tentava estabelecer relações boas e construtivas com os russos. Mas eles também entenderam que se as negociações de paz fossem sabotadas, os russos alcançariam seus objetivos pela força. Então eles disseram, certo, tudo bem, europeus, se é assim que vocês querem, que seja do jeito de vocês. Mas sabe, isso vai acabar favorecendo a Rússia de qualquer jeito. Então acho que o governo Trump não estava muito interessado em trazer a Europa para o jogo, porque eles sabem que os russos vão prevalecer de um jeito ou de outro. Então não importa. Quer dizer, sabe, isso não faz diferença para os Estados Unidos, do ponto de vista da segurança deles. E todos esses planos, acordos e esquemas que eles estão inventando não vão levar a lugar nenhum. Porque, sabe, eles estão falando em colocar tropas em solo depois que a paz for concluída. Bem, a paz não será concluída. E quando isso for concluído em algum momento no futuro, será entre os russos e o governo em Kiev, seja lá quem for esse governo. Também será concluído com os americanos. Depois haverá uma mudança em Kiev. Então veja, eles não vão permitir, bem, se um novo governo em Kiev, um futuro que venha após as próximas eleições, sempre que elas acontecerem, se esse governo for favorável a Moscou, se voltar para a órbita russa, eles não vão permitir tropas francesas, britânicas e alemãs no território da Ucrânia. Eles só podem fazer isso se conseguirem a paz e mantiverem Zelensky no poder, ou alguém como Zelensky que continue leal a eles. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então acho que você tem dois jogadores fortes, Rússia e Estados Unidos, e depois um punhado de jogadores muito fracos que estão sem dinheiro, sem armas, que não têm forças armadas de tamanho respeitável e que também são extremamente impopulares entre seus próprios eleitores. Acho que eles não vão durar muito. Sabe, Meloni, Macron, Starmer, eles não vão permanecer no poder por muito tempo. E tenho motivos para acreditar que pessoas na administração Trump sabem disso e que, na verdade, vão ajudar a oposição deles a chegar ao poder e formar novos governos. E então, sabe, tudo muda. A razão pela qual penso assim é porque, quando foi mesmo, há 2 semanas, quando Kushner e Witkoff estavam em Moscou e passaram 5 horas discutindo assuntos com Vladimir Putin, soubemos que um dos temas abordados foi a reconexão dos gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha. Bem, se eles estavam tendo essa conversa sem nenhum representante do governo alemão presente, isso me diz que o governo americano já está contando com uma mudança de regime na Alemanha. Então, para eles, Friedrich Merz é irrelevante. Ele pode dizer o que quiser, pode votar em qualquer acordo de paz que quiser, pode fazer lobby, mas no fim das contas, isso não vai significar muita coisa. Uma das dificuldades na Ucrânia é como países estrangeiros e entidades estrangeiras, como a BlackRock, estão envolvidas lá. Quando você vê a reunião entre Steve Wozniak e Kushner, e vê o chefe da BlackRock participando dela, falando sobre o futuro da Ucrânia, percebe o quão profundamente essas pessoas estão envolvidas.
O governo britânico é igual, mas eu não vejo nada acontecendo para a Alemanha. Nada. A Alemanha está apenas gastando, 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 desperdiçando tudo e não recebendo nada. E isso é por causa da BlackRock. É porque o cara que está comandando a Alemanha agora costumava ser, sabe, um funcionário da BlackRock. Sim, ele era o chefe da BlackRock na Alemanha, então Larry Fink era seu chefe. A BlackRock fez grandes investimentos na Ucrânia, e se a Ucrânia perder, o próximo governo que assumir o poder em Kiev pode revisar todos esses contratos. A BlackRock pode acabar ficando sem nada, então eles estão tentando resgatar seus investimentos, tentando salvar o que tem na Ucrânia. Obviamente, Friedrich Merz desempenha um papel muito importante e sacrificaria a Alemanha e, se necessário, milhões de alemães para proteger esses investimentos. Porque você sabe, ele faz parte disso. Provavelmente ele tem uma participação em tudo isso. E é por isso que eles estão lutando. Eles não estão lutando pela democracia. Não poderiam se importar menos com o povo ucraniano. Dá para ver que já sacrificaram 1,7 milhão de ucranianos. Eles absolutamente não se importam se há democracia ou direitos humanos. O mandato de Volodymyr Zelensky terminou em maio de 2024 e ele não realizou eleições desde então. Eles não se importam. É sobre dinheiro, é sobre lucros. Eles vão sacrificar os ucranianos, os alemães, os poloneses, os romenos, os búlgaros, vão sacrificar todo mundo por isso. Eles simplesmente se importam. É impressionante que Zelensky ainda esteja no poder na Ucrânia. A chave é o Zelensky, Alex. Eles precisam se livrar dele. Sem isso, nada vai mudar. Esse cara insiste cada vez mais. Não vejo nenhuma solução saindo da Ucrânia, do governo dele. Ele continua criando obstáculos toda vez que fala sobre a guerra. Zelensky é um obstáculo, e precisamos lembrar que ele provavelmente é um agente britânico. Depois que foi eleito em 2019, uma das primeiras viagens que fez foi a Londres. E em outubro de 2019, ele foi a uma reunião, não com o primeiro-ministro britânico, que na época acho que era Boris Johnson, mas para um encontro de 2 horas com Sir Richard Moore, o chefe do MI6. Isso é muito incomum, muito estranho, mas é bastante revelador que ele tenha passado tempo conversando com o chefe da agência de inteligência estrangeira britânica. Não sabemos sobre o que eles conversaram. Quero dizer, Zelensky foi descoberto, foi a mídia ucraniana que revelou a história. E então, Zelensky disse, sim, estávamos falando sobre paz e estabilidade para a Ucrânia, blá blá blá, digamos, as justificativas publicamente aceitáveis. Mas ainda assim, sabe, ele deveria ter conversado talvez com o primeiro-ministro britânico, ou talvez com o chefe do Ministério das Relações Exteriores, ou feito uma reunião de gabinete com os ministros da Defesa para tratar disso, não com o MI6. Essa é a inteligência estrangeira britânica. Então é a inteligência britânica que inventou essa ideia do projeto Alquimia, que diz manter a Ucrânia lutando a todo custo. Essa é a tarefa dele, essa é a missão dele, manter a Ucrânia lutando a todo custo. E claro, ele está protegido da, digamos, vontade democrática do povo ucraniano por uma guarda pretoriana, que pelo que entendo, também são mercenários britânicos. Embora, sabe, eu não tenha certeza disso, é apenas uma dessas histórias que circulam. Mas com certeza ele está protegido, porque caso contrário, acabaria como Mussolini. O povo despedaçaria se pudesse, mas não pode. People would tear him apart if they could, but they can't. O chefe do MI6 disse há 2 dias que não importa o que aconteça na Ucrânia. Eles vão continuar cooperando com os ucranianos. Eles querem permanecer lá. Agora, imagine se a Rússia fizesse algo assim com o Reino Unido. Há muitas oportunidades naquela região, naquela combinação de territórios, mas a Rússia não está interessada nisso. São os britânicos.
que estão se aproximando da Rússia. Você acha que isso influenciaria ou mudaria de alguma forma a mentalidade dos russos em relação aos britânicos? Até agora, eles têm tentado dizer: estamos tentando negociar tudo isso, mas não vejo nenhuma situação em que os russos, o governo de Putin, aceitariam a presença da inteligência britânica na Ucrânia depois de qualquer tipo de acordo lá. Bem, acho que você não pode eliminar completamente a presença da inteligência britânica, assim como não pode eliminar a presença do Mossad, da CIA e de outros. Eles sempre estarão lá. Mas o que se tenta fazer é contê-los de certas maneiras. Tenta-se saber quem eles são. Tenta-se monitorar suas atividades para entender o que estão fazendo, de onde vêm as ameaças e assim por diante. Portanto, não se trata de não aceitar a inteligência britânica. Isso nem é realista. Trata-se de não aceitar as tropas britânicas em solo, ou tropas alemãs, ou francesas, ou de quem mais foi enviado para lá. Or German troops or French or whoever would go there. American either, because even if Nem os americanos. Porque mesmo que seja verdade, como Vladimir Putin disse que ele confia em Donald Trump não vai estar na Casa Branca para sempre. Daqui a 3 anos, não sabemos quem estará lá. Então os russos não podem abrir exceções. Eles não podem comprometer suas preocupações de segurança só porque têm uma boa relação com Donald Trump e Steve Witkoff. Daqui a 3 anos, eles talvez tenham que lidar com Antony Blinken ou Jake Sullivan, ou alguém assim. Então não podem fazer exceções por causa disso. Eles precisam insistir que suas preocupações de segurança sejam completamente e totalmente atendidas e respeitadas, e que uma nova arquitetura de segurança seja organizada, não apenas para aquela região, mas para a Europa em geral. Sim, tenho certeza de que é esse o conceito de que você está falando. Porque na Rússia, no Irã, na China e na Índia de hoje, você vê esses agentes lá reunindo informações. Mas a questão central para a Rússia seria o governo da Ucrânia. Como esse governo se comportaria? Qual seria sua agenda? E quem realmente são esses nacionalistas, ultranacionalistas e neonazistas na Ucrânia? Qual seria a posição deles? Essas são questões enormes, na minha opinião, quando se trata da Ucrânia. Sim, são questões enormes. Veja, os britânicos evacuaram cerca de 8.000 soldados e oficiais aliados aos nazistas da Ucrânia após a Segunda Guerra Mundial e os levaram para a Grã-Bretanha e para o Canadá. E veja, eles ainda estão lá e continuam organizados. Presumo que é isso que vai acontecer depois que a guerra na Ucrânia terminar, que um grande número desses neonazistas ucranianos será evacuado, provavelmente estabelecido no Canadá, e que os manterão lá como talvez até mesmo um tipo de governo no exílio. E eles vão tentar mantê-los para a próxima oportunidade de derrubar a Rússia, porque vem tentando derrubar a Rússia há séculos, dependendo de como se queira ver. Banqueiros europeus têm financiado invasões e outros meios de tomar o controle do governo russo há vários séculos. Houve a invasão sueca, a invasão polaco-lituana, Napoleão em 1812 e, é claro, Hitler com a Operação Barbarossa em 1941. Mas também houve tentativas de penetrar estruturas de governo russas e instalar um governante fantoche. Sabe, isso remonta aos anos 1500. Houve tipo 2 falsos Dimitris, em que tentaram fingir, encontravam algum sujeito na Polônia e diziam: ele é o filho de Pedro o Grande, o herdeiro legítimo do trono russo. Aí o levavam para Moscou e o colocavam lá. E então o povo russo se revoltava e os expulsava. Mas eles vêm tentando fazer isso há muito tempo. Até mesmo a Revolução Bolchevique de 1917 foi financiada e organizada por financistas ocidentais. Soybanqueiros americanos, britânicos, alemães e suecos. Eles têm financiando a Revolução Bolchevique para ter seu próprio governo em Moscou. E eles conseguiram.
Sabe, eu cresci no mundo comunista, e isso não foi o que nos ensinaram. Mas veja, 50 anos depois de um evento, muitos documentos são divulgados, e agora sabemos com certeza que isso não é uma teoria da conspiração. Sabemos com certeza que foi isso que realmente aconteceu, por meio de investigações do Congresso dos Estados Unidos e de arquivos do Departamento de Estado, que de fato, banqueiros de Nova York, em cooperação com banqueiros e agências de inteligência da Alemanha e da Suécia, orquestraram a Revolução Bolchevique e instalaram o governo comunista lá, que permaneceu leal a eles até Stalin assumir o poder e realizar uma purga. Mas eu acho que, de alguma forma, provavelmente em nível de Banco Central, os contatos permaneceram. Alex, observando o conflito na Ucrânia, já estamos nos aproximando de 4 anos. E apesar disso, sabemos que um dos principais motivos pelos quais esse conflito tem durado tanto tempo é por causa de certas considerações operacionais por parte do exército russo. Houve mudanças, transformações na forma como o exército russo atua. É realmente impressionante ver o que aconteceu. Um exército que antes era projetado principalmente para a defesa, agora está preparado, na minha opinião, para realizar operações ofensivas fora da Rússia. Mas deixando de lado todas essas questões militares e operacionais, o principal objetivo do presidente russo seria um acordo estratégico mais amplo com os Estados Unidos. É por isso que eles sabiam que mesmo antes de Donald Trump chegar ao poder, já estavam pensando, se Donald Trump vier, o que mudaria? O que traria Donald Trump para a mesa de negociações? E estamos praticamente chegando ao fim do conflito, na minha opinião. Você acha que Putin conseguiria o que tinha em mente, em termos de segurança, esse tipo de acordo de segurança abrangente com o Ocidente? Algo que incluísse todos esses atores ocidentais? Porque, afinal, não vejo a Europa presente. A Europa está, de alguma forma, ausente do quadro. E, na minha humilde opinião, acredito que a Europa deveria fazer parte do acordo. A Europa deve fazer parte do acordo, mas não parece ser esse o caso. Acho que a Europa agora é refém da União Europeia e de líderes como Macron, Merz e Starmer, que estão completamente comprometidos de alguma forma e estão conduzindo uma política externa totalmente contrária aos interesses de seus próprios povos. Acho que isso vai continuar assim até que essas pessoas sejam removidas do poder. Depois disso, tenho quase certeza de que se o AfD conseguir formar o próximo governo na Alemanha, a situação vai mudar. Uma das primeiras coisas que eles provavelmente vão querer fazer é reconectar os gasodutos Nord Stream. E para isso, terão que conversar com os russos e chegar a acordos. Eles vão restabelecer as relações diplomáticas. Vão restabelecer as relações comerciais. E então, um dos objetivos do plano de paz de 28 pontos que o gabinete de Trump apresentou é normalizar as relações com a Rússia e suspender todas as sanções. Acho que estamos inevitavelmente caminhando nessa direção. Isso vai acontecer sem a UE, sem Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, sem Merz, Macron e Starmer. Acho que o único problema real, provavelmente, é o Reino Unido, porque lá a mentalidade russófoba está tão profundamente enraizada que será muito difícil para eles virarem a página. No fim das contas, a Grã-Bretanha teria que voltar a ser uma nação insular neutra, cuidando dos próprios assuntos. Mas a atual estrutura de poder deles está enraizada ali há séculos. Isso não vai desaparecer. E acho que o povo britânico ainda está muito longe de fazer essa mudança. Teria que ser algum tipo de revolução muito profunda, uma mudança completa de governo, talvez derrubar a monarquia e instituir algo totalmente diferente. Mas, uma vez que o Reino Unido não consiga mais manipular seus aliados para entrarem em guerras e confrontos, e uma vez que não tenha mais o apoio incondicional dos Estados Unidos,
não há muito que possam fazer a partir daí. Sabe, eles vão ter que repensar o que estão fazendo. E eu acho que desta vez, nem os russos, nem os chineses vão simplesmente dizer, bem, tudo bem, continuem como sempre, porque eles sabem que essas pessoas nunca desistem. Eles se reagrupam, talvez adaptem sua estratégia, mas continuam atacando, porque o modelo de negócio deles é o colonialismo. Então é preciso assumir o controle político da Rússia, da China e do Irã para extrair riqueza desses países. E isso vai continuar sendo uma constante, como tem sido há alguns séculos. Neste momento, acho que os russos e os chineses vão continuar pressionando o Reino Unido a fazer uma reforma muito profunda. E acredito que isso vai durar bastante tempo, porque espero que eles sigam por meios legais, exigindo reparações, sabe? Os indianos, por algum motivo, calcularam, durante o domínio britânico, cerca de 44 trilhões de dólares em riqueza, em valores atuais, foram extraídos da Índia. Eu não sei por que eles fizeram esse cálculo, mas provavelmente não foi por tédio, talvez porque queiram se redimir. Em algum momento, eles vão exigir reparações quando puderem. Agora, isso não é realista, mas quem sabe daqui a alguns anos, talvez seja. Os russos têm exigências semelhantes, e os chineses também. Foi o Império Britânico que submeteu a China a um século de humilhação e depois usou o Japão como seu procurador, o que resultou em 30 milhões de chineses mortos. Então não acho que eles vão simplesmente deixar esse problema parado e apodrecer até que talvez outra geração tente isso de novo. Coronel Jacques, tenho certeza de que você o conhece. Ele participa deste podcast toda semana, mas nessa semana não pôde vir por causa das novas sanções. Ele estava tentando, fazer algo a respeito e entender o que está acontecendo com o caso dessas sanções e como pode reduzir o impacto delas em sua vida. O que está acontecendo, Alex? Há muitos problemas. A Europa está indo atrás de pessoas que são contra a guerra. Elas não têm interesse em guerra. São, em sua maioria, analistas militares e estão sendo atacadas. O problema para as pessoas no poder hoje é que elas estão perdendo o controle da narrativa. E isso é tudo para elas, porque veja, no ano passado em Davos estavam Ursula von der Leyen, John Kerry e vários outros praticamente tendo um ataque de nervos sobre desinformação e fake news. Acho que Ursula von der Leyen chegou a dizer que a desinformação e a má informação agora são uma ameaça maior para eles do que a Rússia ou o terrorismo internacional. Então, isso é um grande problema para eles. E acredito que o coronel Jacques Bois tem sido uma das vozes mais claras em defesa da verdade, explicando às pessoas o que está acontecendo, o que é verdadeiro e o que é falso. E acho que ele tem uma certa autoridade porque já trabalhou na OTAN e esteve envolvido em muitos desses pontos de crise ao redor do mundo. Então, ele tem certa experiência, conhecimento e autoridade. Por isso a voz dele contava muito, mas muito mesmo. Acho que todos nós aprendemos muito com Jacques Bois. E então decidiram silenciá-lo. Aplicaram sanções para tornar impossível que sua voz fosse ouvida. Bem, no fim das contas isso vai voltar como um bumerangue, eu acho. Porque agora as pessoas percebem que se antes não conheciam Jacques Bois, talvez agora passem a conhecer. E aí, como sempre acontece quando algo é proibido, vem aquele efeito Streisand. As pessoas ficam curiosas, tipo, certo, então o que foi que ele disse para que fossem tão duros com ele e o silenciassem? O mesmo aconteceu quando demitiram Tucker Carlson da Fox News. Eles o silenciaram? Na verdade, não. Acho que a situação até piorou para eles. Então eu acho que você tem o mesmo caso com a Candace Owens. Exatamente. Aí está. E eu acho que isso é algo muito, muito importante.
porque o que isso nos mostra é que estamos vencendo. Nós, ou seja, as pessoas comuns que querem saber a verdade e descobrir a verdade. Ninguém gosta de ser enganado, especialmente quando dizem, você vai ter que sacrificar seus filhos, e depois mentem sobre o motivo de você ter que sacrificar seus filhos? Acho que não. Então, sabe, acho que eles estão desesperados. Não sabem o que fazer. A reação instintiva é silenciar as vozes que estão compartilhando a verdade inconveniente. Mas no fim das contas, acho que isso vai ser contraproducente. Vai resultar em muitas consequências não intencionais e resultados opostos. A lot of unintended consequences and opposite outcomes. 3 dias atrás, houve uma reunião inteira no Irã, Rússia, China, Irã e até o Paquistão, junto com outros países daquela região, se reuniram para discutir a presença de tropas estrangeiras no Afeganistão. Basicamente, estavam falando sobre o retorno das tropas dos Estados Unidos ao Afeganistão. Nenhum país daquela região, ou qualquer país que mantenha algum tipo de cooperação ali, tem interesse em ver os Estados Unidos de volta ao Afeganistão. E não é só no Afeganistão, Alex. Estou falando do Cáucaso do Sul. Estamos falando da Geórgia, descendo até o Azerbaijão e a Armênia. Essas são regiões importantes para o Irã, a Rússia e até mesmo a China. For both Iran, Russia, and even China, they don't want NATO there. They don't want anything NATO. Eles não querem a OTAN lá. Eles não querem ter nada a ver com a OTAN. O motivo é que essa guerra devastadora na Ucrânia mostra como isso poderia levar a uma nova guerra, um novo conflito, se eles forem para lá. E por que isso está acontecendo durante o governo Trump? Até a estratégia de segurança nacional fala sobre o hemisfério ocidental. Mas enviar tropas de volta ao Afeganistão, assim como fizemos na Síria, mostra o quão estúpidas são essas políticas. Uma facção atacando outra facção. Ninguém sabe ao certo quem está governando a Síria hoje. É tudo sobre caos, criar mais caos e novos conflitos. It's all about chaos and making new chaos and new conflicts. I think this is just desperation, and I think. De novo, acho que isso é apenas desespero. Acho que tem muito mais a ver com pensamento ilusório e muito menos com uma avaliação realista do que é possível alcançar. Você tem razão. Ninguém os quer lá. Os Estados Unidos não se retiraram do Afeganistão porque ficaram entediados e pensaram, ok, bem, sabe, vamos embora e talvez voltemos depois. Eles saíram porque foram derrotados. Não conseguiram atingir seus objetivos e foram derrotados pelo Talibã, depois de 20 anos tentando pacificar o país e colocá-lo sob seu controle. Foi um projeto enorme, sabe, no rescaldo do 11 de setembro, quando o povo americano ainda estava mobilizado. Diziam a eles, o Afeganistão é onde está Osama Bin Laden, e precisamos resolver isso, e o Talibã é muito ruim, e assim por diante. Taliban is very bad and so forth. So there was some degree of acquiescence. Então houve algum grau de aquiescência por parte do povo americano em relação a tudo isso. Eles sabiam que era ilegal, errado em certo nível, mas também pensavam que, bem, talvez fosse para o melhor, porque essas pessoas eram terríveis, eram terroristas, e era preciso resolver aquilo lá. Acho que ninguém acredita mais nisso. As tropas americanas provavelmente não acreditam mais nisso e provavelmente não querem voltar ao Afeganistão. Mas lembro que em 2021, quando os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, Trump queria fazer isso, mas tornaram impossível para ele. Então Biden teve que retirar as tropas do Afeganistão. As reações em Londres foram absolutamente histéricas. Os britânicos ficaram completamente histéricos com isso. Completely hysterical about this, and then there's always a certain segment in the E então, United States, sabe, sempre existe um certo segmento nos Estados Unidos, o Estado Profundo, que está completamente alinhado com a política britânica. Lembro que Leon Panetta participou, acho que foi de uma entrevista, ou talvez de um depoimento no Congresso, não me recordo bem, mas ele basicamente disse, ele era o ex-diretor da CIA, ele disse sim, eventualmente teremos que voltar ao Afeganistão de qualquer maneira. Ele não explicou o motivo, obviamente. Se você perguntasse por quê, ele falaria sobre terroristas, liberdade e democracia e sobre mulheres e meninas. Esse era o tema na época da retirada, mulheres e meninas. Acho que nada disso convence mais.
Acho que todas essas justificativas perderam completamente a credibilidade. O Talibã já provou que pode expulsá-los de lá. Acho que a situação mudou de forma muito drástica. China, Rússia, Índia, Irã, todos estão construindo uma nova arquitetura de segurança. Eles estão desenvolvendo a OCS. Acho que isso vai ser impossível. E se eles voltarem ao Afeganistão, se de alguma forma ocuparem novamente a base aérea de Bagram, bem, serão assediados e sabotados por todos os lados. Isso não vai dar certo. Acho que eles estão perdendo o controle sobre a massa terrestre da Eurásia. Estão perdendo sua influência. E agora estão recorrendo a todas as medidas desesperadas para tentar recuperar essa influência e essa hegemonia. Mas acho que isso é irrealista. Sabe, é o que eles desejam, mas duvido muito que ainda tenham capacidade de fazer isso acontecer. Alex, você mencionou que após o 11 de setembro, lembra de como era a opinião pública nos Estados Unidos naquela época? As pessoas estavam unidas, queriam ir atrás do inimigo. Hoje, os Estados Unidos não estão mais nesse ponto. Dá para ver isso, não só na mídia houve muitas mudanças, mas também no Congresso. Você tem Thomas Massie e outros se manifestando e falando sobre isso, dizendo que não faz sentido continuar expandindo e expandindo. Olhando para as bases militares americanas, mais de 800 delas, qual é o benefício de tudo isso? Se eles entrarem em guerra, por exemplo, com o Irã, essas bases seriam alvos fáceis para o exército iraniano. Como elas seriam úteis para os Estados Unidos? Não faz sentido. Veja o que a China está fazendo. Sim, você está absolutamente certo. Acho que não apenas os Estados Unidos se enfraqueceram e a opinião pública já não apoia mais essas coisas, mas também os países da região. A confiança deles cresceu. 25 anos atrás, ninguém ousava desafiar os Estados Unidos. Todos tinham medo. Pois bem, agora o Talibã provou que pode derrotar os Estados Unidos no Afeganistão. Os iemenitas provaram que podem derrotar os Estados Unidos. O Irã provou que pode encarar o grande gigante e fazê-lo recuar. Acho que é apenas um desejo ilusório dessas oligarquias no poder que estão realmente perdendo, e perdendo feio. Elas ainda têm muita influência, uma influência enorme. Por exemplo, há cerca de 10 dias foi aprovado o novo projeto de lei do NDAA, o projeto de alocações militares, o projeto de alocações de defesa, e o Congresso votou uma disposição que proíbe o governo Trump de retirar tropas da Europa, porque Trump queria fazer isso, mas o Congresso tornou impossível para ele fazê-lo. Então você vê que dentro da administração americana ainda existem muitos interesses opostos. E eu acho que os interesses tradicionais, Wall Street e seus clientes corporativos, que aliás são os únicos beneficiários de todas essas bases militares ao redor do mundo, ainda exercem influência sobre o poder legislativo. Então o Congresso sempre vota a favor do que eles querem. Trump pode querer fazer isso ou aquilo, mas ele só pode agir por meio de decretos executivos. E esses, você sabe, eventualmente se ele não vencer as eleições de meio de mandato, e se não houver mais 4 anos, talvez sob J.D. Vance ou algo assim, eles podem reverter todas essas reformas de Trump e tudo o que ele está tentando fazer, e voltar a se alinhos europeus para tentar preservar o império globalista. Sim, fico feliz que você tenha mencionado o caso de J.D. Vance, porque se você quer que J.D. Vance, ou alguém como ele, seja o próximo presidente dos Estados Unidos, é preciso preparar a base para isso. Até agora, parece que o movimento MAGA, por causa do que Donald Trump está fazendo no Oriente Médio e do que ele está fazendo no caso da Venezuela, não está satisfeito com essas políticas. E está ficando meio estranho. Sabe, aqui está o que Donald Trump disse ontem sobre a Venezuela, Alex.
Terra, direito sobre o petróleo. Tudo o que tínhamos. Eles tiraram de nós porque tínhamos um presidente que talvez não estivesse prestando atenção. Mas agora eles não vão fazer isso. Queremos de volta. Eles tomaram nossos direitos sobre o petróleo. Tínhamos muito petróleo lá, como você sabe, expulsaram nossas empresas e queremos isso de volta. É tanta ignorância quando se trata da Venezuela. E de alguma forma ele não entende que se seguir nessa direção, se entrar na Venezuela, será o fim do seu movimento, do MAGA, de tudo que queriam que o governo Trump fizesse por eles. Sim, eu concordo totalmente, Nima. E você se lembra quando conversamos há alguns meses, falamos sobre o Irã e toda essa ideia de travar uma guerra de mudança de regime contra o Irã. Por um tempo, parecia que eles realmente iam fazer isso, porque estavam levando todos aqueles bombardeiros estratégicos para Diego Garcia, porta-aviões e tudo mais. E eu pensei, isso é tão absurdamente estúpido que não consigo acreditar que eles realmente vão seguir adiante com isso. Tenho que dizer, estou completamente sem entender o que diabos eles estão fazendo na Venezuela. Porque, para mim, de novo, isso parece tão absurdamente estúpido. Não consigo ver por que Trump estaria fazendo isso. Então, ok, o documento da Estratégia de Segurança Nacional diz que é para sustentar a doutrina Monroe e tal, e talvez isso explique. Mas ainda assim, é extraordinariamente estúpido, porque veja bem, você está entrando nas eleições de meio de mandato, que são praticamente a principal prioridade do governo Trump. Vencer as eleições de meio de mandato é o objetivo. Então agora você vai correr o risco de um dos seus navios ser afundado no Caribe, talvez centenas de militares morrerem nas selvas da Venezuela. E mesmo que você consiga realizar uma mudança de regime na Venezuela, o que aconteceria? Com 100% de certeza, é que surgiria uma grande insurgência. Qualquer regime que você colocasse em Caracas não teria um dia de paz. Você teria uma Guatemala 2.0, haveria massacres em massa, você teria uma Líbia 2.0, um estado falido no seu próprio quintal. Foi para isso que o povo americano votou? É para isso que alguém vai votar nas eleições de meio de mandato? Eu não vejo isso. E então, sabe, se você acabar com muitas baixas e navios afundados, e talvez até perca, quem sabe? Porque veja, você não teve sucesso contra o Talibã, não teve sucesso no Iêmen. O que faz você achar que vai ter sucesso contra Maduro na Venezuela? Quero dizer, Maduro pode ser um líder fraco, mas os venezuelanos se lembram de quando tinham outro presidente, acho que Trump estava se referindo a Carlos Andrés Pérez, que era um cara da CIA. 80% dos venezuelanos viviam abaixo da linha da pobreza, apesar de todo o petróleo que eles têm. E os direitos sobre o petróleo? O que você comprou isso de forma justa e em benefício do povo venezuelano? Ninguém acredita nisso na Venezuela. Então, com certeza, você vai enfrentar uma grande insurgência que vai te assediar como o Talibã fez. E talvez você tenha que sair de novo, derrotado, depois de gastar trilhões e perder sabe-se lá quantos milhares de militares americanos. Isso não faz o menor sentido. E eu tenho que dizer, acho que quando o Trump faz esses comentários idiotas, ele está falando para certos grupos dentro do país que ele precisa agradar por enquanto. Caso contrário, eu teria que pensar que o Trump é um idiota. E eu realmente não acho que ele seja. Acho que ele e as pessoas ao redor dele são, na verdade, muito, muito inteligentes. Eles entendem o que está acontecendo. Então, para fazer algo tão estúpido assim, deve haver alguma outra explicação. There's got to be some other explanation. Tivemos, Alex, um ataque envolvendo um pai e seu filho na Austrália, em Bondi Beach. Eles estavam atacando membros da comunidade judaica local. Na minha opinião, isso foi um dos melhores presentes para Netanyahu.
porque ele tenta argumentar que as políticas do governo australiano e de alguns governos europeus em relação ao Estado palestino estão erradas, que elas alimentariam o antissemitismo e tudo mais. Esse ataque simplesmente favorece Netanyahu e sua administração. Quando se trata do que está acontecendo em Gaza, você sabe o que está acontecendo lá? A situação é terrível. Está chovendo, as pessoas não têm nada, e ao mesmo tempo, com todo esse sofrimento em Gaza, acontece algo assim na Austrália, desviando toda a atenção para o que está acontecendo lá. Qual é a sua opinião sobre esse caso? What is your take on the situation with this case? Well, I think this is going Bem, to turn out to sabe, be a very- acho que isso vai acabar sendo um presente muito ruim para Netanyahu, porque exatamente pelo motivo que você mencionou, vejo que já há muitas pessoas muito desconfiadas de Israel. É muito fácil para elas, depois de tudo que vimos, acreditar que a inteligência israelense realmente organizou isso. E até veja, havia pessoas que analisaram buscas no Google, antes mesmo do tiroteio acontecer, já estavam pesquisando Bondi Beach e o nome desse atirador. Nem, depois se revelou ser um hindu, que era um passado muito interessante, pela forma como foi treinado e tudo mais. with a very interesting past and the way he was trained and all this. So the whole story smells like a false flag. Então toda a história cheira a um ataque de bandeira falsa. E aí você se pergunta, bem, quem organizaria um ataque de bandeira falsa desses? Nos últimos meses, vimos que Netanyahu tem falado bastante sobre a Austrália e tomado medidas ativas para mudar a posição da Austrália em relação à Palestina e a todas essas questões relacionadas. Então há muita desconfiança. E eu acho que, com o tempo, meio como no caso do assassinato de Shirin Abu Akleh, eles quiseram culpar um atirador solitário e transformar isso em um desenvolvimento positivo para Israel. Mas acho que acabou saindo completamente pela culatra. Positive development for Israel, but I think it completely boomeranged. And I suspect that this one is going to boomerang too. E eu suspeito que essa também vai acabar voltando contra eles. É exatamente isso que se vê quando se olha online, como as pessoas estão discutindo o assunto. Você lê uma notícia, depois passa pelos comentários e precisa rolar bastante antes de encontrar alguém que acredite na versão oficial. Acho que a grande massa das pessoas não é mais tão ingênua. A mídia está fazendo o seu trabalho, mas agora ninguém acredita nela. Então, não acho que eles consigam mais controlar a narrativa, e isso vai acabar sendo um presente do qual vão se arrepender. It's going to be a gift that they're going to end up regretting. Netanyahu, Alex, is Sim, Nima, Alex, na minha opinião, um dos objetivos desse ataque é que Israel está tentando dizer que as pessoas que vivem em Israel estão mais seguras do que os judeus fora de Israel. E isso poderia, de alguma forma, ajudar o governo Netanyahu. Só para encerrar essa sessão, vocês acham que o governo israelense está em uma posição melhor com esse tipo de ataque? Ou afinal, como vocês mencionaram, a opinião pública está ciente do que realmente está acontecendo? Eles não acreditam, bem, não sei se conhecem toda a realidade, mas não acreditam na narrativa oficial, na versão oficial do que está acontecendo. Como vocês veem a situação de Israel? Como... How do you see the situation with Israel? How? Go ahead. I think, Nima, that Eu acho, Nima, que Israel não apenas perdeu um apoio muito substancial do público ocidental, especialmente nos Estados Unidos e até mesmo entre os conservadores, mas também tenho a impressão de que Israel perdeu um apoio significativo dos próprios judeus. Eles percebem que estão sendo manchados e associados a tudo o que está sendo feito ao povo palestino. E não querem isso. Eles não querem ser reféns de uma cabala muito fanática e criminosa que está governando Israel neste momento. Acho que muitos judeus estão tentando se dissociar, e vejo cada vez mais comentários, especialmente de judeus mais jovens, dizendo, vocês não estão fazendo isso em meu nome. younger Jews who are saying, "You're not doing this in my name. I don't support this." And I assume that there's going to be many of Eu não apoio isso, e presumo que haverá muitas outras pessoas que sentem o mesmo. Ouvi até algumas vozes de judeus australianos expressando preocupações semelhantes. No geral, estou publicando hoje um relatório no meu Trend Compass sobre uma mudança tectônica que está acontecendo no Oriente Médio.
Provavelmente estamos nos aproximando daquela famosa profecia de Henry Kissinger, de 2012, quando ele disse que 10 anos depois não haveria mais Israel. E agora estamos entrando em uma fase em que Israel está em de colisão com o governo Trump. Israel is now on a collision course with the Trump administration. It's not in the news so much, but it is happening because the Israelis Isso não aparece muito nas notícias, mas está acontecendo porque os israelenses estão atacando de forma cada vez mais violenta um enviado dos Estados Unidos na Síria, Tom Barak. E Trump disse, bem, você sabe, Barak contou a um jornalista australiano, C.J. Werleman, que tem um excelente canal no YouTube, que Trump disse a Benjamin Netanyahu, dê um passo atrás ou então. Eu não sei o que significa ou então, mas os israelenses estão muito preocupados com uma possível mudança de política sob o governo Trump. E eu venho dizendo há muito tempo, se eu fosse sionista, não confiaria em Trump de jeito nenhum. E acho que isso agora está se concretizando. And I think that this is now coming to fruition. Thank you Sim. so much, Alex. Muito obrigado, Alex, por estar conosco hoje. Sempre um prazer, Nima. Nima, thank you for the Obrigado pelo convite e até a próxima. Feliz Natal. Feliz Natal para você também. as well. See Take you care. soon. Bye-bye. Goodbye. Це Требцінс. Чао.